Eu acho que é total. Primeiro, vamos supor que fosse verdade, esses argumentos fossem verdadeiros. O governo reprime a oposição, reprime o país e tal. Primeiro, não é verdade, mas vamos supor que fosse verdade. Isso daí não quer dizer nada. Eu, por exemplo, eu acho assim, se no Brasil tiver um governo aqui, né, que reprime a oposição, não quero que os norte-americanos venham aqui resolver o problema. Como brasileiro, eu sou totalmente contra. Até porque eles não vão resolver problema nenhum, eles só vão piorar a situação, porque eles são os donos do mundo e eles oprimem o Brasil, a Venezuela e tudo mais. Então, aceitar essa situação, em nome seja lá do que, é uma enorme capitulação. É abaixar a cabeça diante do que é a pior ditadura que existe no mundo, que é a ditadura de países e capitalistas que mandam no mundo todo. Que derrubaram o governo brasileiro também. Então, isso é uma vergonha. Qualquer que fosse a justificativa disso daí. Por exemplo, o governo Saddam Hussein, né, era uma ditadura declarada. Ele nunca chegou lá e falou assim, não, nós somos aqui uma democracia, que nem fala a Venezuela, tivemos não sei quantas eleições, etc. Era uma ditadura militar. Todo mundo sabia disso daí no Iraque. Nós fomos contra a invasão, o bloqueio, tudo. Por que que... Qual que é o sentido de que um país vá intervir nos assuntos de outro país desse jeito? Não tem sentido. Esse é o povo que tem que derrubar. É o povo que tem que... Exatamente. É o povo que tem que... E depois o fato de você falar que o Saddam Hussein era uma ditadura, o que significa exatamente? O povo queria outro governo, exatamente? No Oriente Médio, onde é que tem democracia no Oriente Médio? Nunca teve nenhum país democrático no Oriente Médio. Então, é tudo muito relativo, precisa ir a ver. Mas o mais importante é isso daí. A intervenção estrangeira é uma coisa que é um atentado contra a população. Ainda mais quando a gente sabe que a preocupação dos norte-americanos é botar a mão no petróleo da Venezuela, no ouro da Venezuela, é ter mais um país totalmente dominado, que nem estão fazendo com o Brasil agora. Colocaram esse vagabundo aí na presidência por uma fraude e o cidadão agora entrega todo o petróleo, entrega todas as empresas estatais e a população vai ficar numa miséria total. E ainda tem gente que fala que é democracia. Então eu acho que não tem argumento. Que se o governo Maduro fosse o governo do Saddam Hussein, por exemplo, a gente teria que ficar contra a intervenção norte-americana, que é os Estados Unidos agora, eles são o juiz internacional da democracia, o país que mais organizou golpe de Estado no mundo. O exportador da democracia, exportador da democracia. Ele decide que a Arábia Saudita é uma democracia, por exemplo. Por exemplo, a Arábia Saudita, o Iêmen, os Emirados Árabes, o Kuwait, tudo. Eles têm, sob o guarda-chuva norte-americano, tem um monte de ditaduras aí. Não, mas veja só, é mentira esse negócio do Maduro. As pessoas que foram presas não foram presas porque eles eram opositores políticos. Eles organizaram verdadeiras insurreições, queimando prédios públicos, etc. e tal, em qualquer país do mundo. O cara que fizer isso, seja lá de que lado for, contra o governo, é preso, pô. Assim, falando do padrão normal, não é que o meu padrão seja esse daí. Uhum. Mas o que eles defenderiam no Brasil? Eu queria ver se esse pessoal que está contra a Venezuela, se amanhã um grupo de esquerda aí tocasse fogo no Palácio Bandeirantes, eles iam defender que o cara tem que assumir o governo. Lógico que não. Então é um argumento cínico. O governo Maduro não é um governo repressivo, como eles procuram apontar. Ele é um governo, inclusive, muito cauteloso. Nas manifestações na Venezuela contra o governo, o pessoal queimou gente viva, o pessoal da oposição. Então, isso é uma falsificação a favor da operação de pirataria norte-americana contra a Venezuela. Sem contar que, dentre os opositores, e muitos aí tentam tomar o protagonismo, o porquê a presidência seria do Juan Guaidó, especificamente ele. Né? Mas não tem sentido, porque o governo Maduro, ele chamou uma constituinte, elegeu o constituinte, mudou a lei, pronto, é isso aí. O país funciona assim. Eu acho que ele não deveria ter chamado a constituinte. Bom, o problema é seu. O que você vai fazer? Eu não.